palavra no livro do profeta Ezequiel. 47 do livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Glória a Jesus, santo é o Senhor. É bom que todos acompanhem a leitura e depois presta bem atenção na exortação do que o Senhor vai nos dar. Diz aqui a torrente das águas purificadoras. Depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e desce a campina, e entra no mar, e sendo levado ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e sararão, e viverá tudo que por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Engraí. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Até aqui, irmandade. Glória a Deus. Nós temos que entender a palavra não literalmente, não na letra, porque a palavra de Deus fala: a letra mata e o Espírito vivifica. Não está falando da letra que se aprende em faculdades, não. Está falando da lei de Moisés, que fora ditado por Deus. Esta mata, ela não tinha poder de salvação, mas a graça é que salva. Então nós lemos aqui, irmãos, sobre esta visão que Deus usou deste profeta, chamava-se Ezequiel. Ele morava na Babilônia, junto ao rio Quebar, quando estava lá os cativos de Judá. E novo ainda, por volta de 30 anos, Deus começou a usar deste moço, este profeta, em visões, coisas maravilhosas. Até ainda hoje Deus mandou na nossa reunião 37 de Ezequiel, sobre os vales de ossos secos, que foi uma maravilha. Então assim ele viu em visão
irmãos, o que nós acabamos de ler aqui. Então Deus trouxe ele em espírito e em visão ali, e ele viu todas estas coisas. Uma pessoa com um cordel de medir, irmãos, e media aquela água que dava 1000 côvados. A primeira medida rasa, que dava lá, cobria os pés, dava nos artelhos. Depois ele mediu mais 1000 côvados. Já eram águas mais profundas, que já batia nos joelhos. Depois mais 1000 côvados, que ele mediu, então já água que dava pelos lombos. E depois mais 1000 côvados, eram águas que não se podia passar, eram águas profundas, que só se podia passar a nado. Para quem não entende isso daqui, irmãos, isso daqui, essas 4 medidas, foram os 4 concertos que Deus fez para salvar o homem da condenação. Porque o homem, primeiro, ele não foi feito para morrer, Adão e Eva, não foi feito para morrer. Mas pela desobediência, entrando no pecado, então se fez a humanidade mortal. Por isso que a morte chega a nós. Então ali, porque quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, não que Deus tenha essa semelhança carnal, porque Deus é espírito e poder supremo, não é igual nós, não. O que ele quis dizer, que no homem ele ia colocar a semelhança divina, o seu espírito. E o homem, por causa do pecado, ele perdeu esta semelhança divina, ele perdeu. Então Deus começou a fazer conserto, porque Deus ama o homem. Quando eu falo homem, é a humanidade, é todos. Deus ama a sua criação. E ele começou a fazer consertos para salvar o homem. A primeira medida aqui, irmãos, que nós vimos de 1000 côvados, que era a medida rasa, simbolizava aqui a salvação por intermédio da arca de Noé. E Noé ficou 120 anos fazendo a arca, anunciando o dilúvio. Irmãos, o povo não quiseram entrar na arca. Os animais, as feras, os répteis, as aves acharam o caminho da arca. O homem não achou, não quis entrar. 120 anos ficou lá testemunhando Noé para o povo que um dia viria a destruição. Eles não se importaram. 8, somente 8 se salvaram. Essa foi a primeira medida que ele viu aqui, o profeta Ezequiel, medida rasa. Segunda medida, mais 1000 côvados, já era medida pelos joelhos. Esta já foi a lei de Moisés. Porque Deus foi dando ocupação para o homem até chegar à graça do Senhor Jesus. Então, como Deus tirou o povo do Egito, levando para a terra prometida, então foi feito as leis de Moisés, na qual constava na lei as festas importantes do judaísmo, constava na lei guarda de sábado, constava na lei, irmãos, holocaustos e sacrifícios. Matava um boi, uma novilha, um animal, um cordeiro, uma ave, para remir o pecado por intermédio do sangue do animal. Também tinha o pagamento de dízimo, porque tinha uma tribo chamada Levítica, e eles ficavam somente pela solenidade. Era muita festa, era muita formalidade, então esta tribo ficou para isto. E na lei de Moisés, na segunda medida, no segundo concerto, foi instituído o dízimo, para que sustentasse a tribo levítica com 10% do que se colhia do mantimento. Por isso que lá em Malaquias diz assim: trazei os dízimos e as ofertas alçadas na casa do tesouro, para que haja mantimento, não dinheiro, mantimento na minha casa. Era desta maneira mesmo. Mas isso, tudo isso que foi falado e mais alguma coisa, irmão, já faz 2000 anos que acabou. Faz 2000 anos.
Pode ver lá em 16 de Lucas, verso 16 em diante, que está dizendo assim: a lei e os profetas vieram até João Batista. Ali acabou tudo. Agora é anunciado o reino de Deus e o homem emprega força para entrar nele. Que força? Não é a força aqui que nós temos da nossa natureza, não. É a força que Deus nos dá para resistirmos o pecado e a tentação que tão de perto nos rodeia. Então, assim, acabou tudo isso. Depois, a terceira medida, o terceiro concerto nos profetas, e agora nós estamos na última medida, isso que nós acabamos de ler, que são águas profundas neste ribeiro, que não se podia passar ali, somente a nado. Esta é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós, queridos irmãos, irmãs e prezadas visitas, o que é águas profundas? Água profunda é isso daqui, a santa e bendita palavra de Deus. Para nós entrarmos nesta água, irmãos, nós temos que saber nadar. E quem nos ensina a nadar nestas águas, entrando nas Escrituras, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, e você sabe que quando uma pessoa entra para nadar num rio ou numa piscina, seja onde for, numa água, o corpo afunda, mas a cabeça fica fora para respirar. Este corpo que é a igreja tem que estar dentro desta água, dentro da palavra. Quem é a cabeça? Jesus Cristo, que respira pela igreja e para a igreja também. Entendemos bem a palavra de Deus? Agora, a pessoa que entrar nesta água embriagado, você pode ver, se um bêbado entrar numa água, ele morre afogado, ele não consegue domínio para sair das águas que ele entrou. Aqui na palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. Aquele que entra aqui embriagado com a vaidade do ego, embriagado em vender a palavra e ganhar muito dinheiro, porque é fácil vender a palavra, é fácil, é só fazer promessa em nome do Senhor, mas nós não estamos autorizados a isso. Então aquele que está embriagado em ganhar dinheiro, em mercantilizar a palavra de Deus, ele afunda e morre afogado aqui nestas águas profundas. Mas aquele que entra nesta água ligado no corpo que é a igreja, que a cabeça é Jesus Cristo, vai passar do outro lado, e do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória. Entendemos bem a palavra? A torrente das águas purificadoras, que é a palavra de Deus. E esta torrente de águas purificadoras, ela está aqui em São José do Rio Preto, neste momento, dentro desta casa de oração, para fazer um movimento de purificação na tua vida. Estas águas, que a palavra, ela vai entrar na tua vida nesta noite. Vai chamar você para este santo caminho. O que é bom, esta água deixa. Mas o que for ruim, esta água vai levar embora nesta noite. Então está aqui a palavra de Deus. Você entendeu bem? São 4 concertos, acabou, não tem mais. Arca de Noé, lei de Moisés, profetas, acabou João Batista, tudo acabou. Agora é pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esta graça que está sendo anunciada por intermédio desta palavra. E hoje o Senhor quer purificar alguém aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Aceita que esta água entre na tua vida. Aceita que esta água entra para salvar você deste mundo pecaminoso que caminha para o mal. Aceita, porque esta água, ela não vai fazer somente efeito espiritual. Ela vai entrar na tua vida, como já foi dito. O que é bom fica, mas o que não é bom, o Senhor vai tirar e colocar coisa boa na tua vida. É a santa palavra, Deus seja louvado.
Agora virá um dos servos de Deus para ficar na presidência, e eu vou aqui